Estamos gravando. Gente, boa noite. Obrigado por prestigiarem essa apresentação. Bom, meu nome é Alfredo Bori Mojica. Eu sou o professor da UFAL aqui da Unidade de Penedo. É uma satisfação muito grande participar dessa expedição pela segunda vez. Agradecer ao professor Emerson, Léo Vieira pelo convite. Me dá a oportunidade de trabalhar com algo que eu gosto muito, que é a ecologia acústica. Eu venho há 10 anos quase trabalhando com isso. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns resultados da expedição passada, onde a gente fez os mesmos pontos, as mesmas coletas, nesses pontos aí. E para avaliar a paisagem acústica, que é nada mais de ouvir o som do ambiente aquático, a gente usa um hidrofone. Alguns de vocês já me viram passando por ali com esse aparelhozinho. Então é um aparelho que mede, bastante sensível, então mede o som que existe no ambiente aquático, tá? Seja ele marinho ou de águas continentais. Mas eu também vou mostrar um pouco a utilidade dessa ferramenta. Eu vou mostrar os trabalhos que eu já venho feito ao longo desses anos para vocês também entenderem um pouco mais sobre essa ferramenta de ecologia acústica, de acústica passiva, tá? Porque a gente ouve o som, então por isso se chama acústica passiva, não a acústica ativa, que é a utilização de uma ecossonda, como o trabalho do professor Vanildo, certo? Então, para explicar o que seria uma paisagem acústica, é nada mais do que o conjunto de sons de um determinado ambiente. Obviamente, se a gente fala de um ambiente aquático, é muito mais difícil você observar os organismos que nele habitam. Então, o som é uma forma de você poder identificar um animal que está no ambiente aquático sem vê-lo. É uma ferramenta não invasiva, porque você não precisa pegar o animal. Obviamente, no início, para a caracterização de cada espécie, você precisa pegar o animal e tentar gravar ele em um ambiente controlado. Mas aqui eu coloquei dois exemplos. Esse é um ambiente amazônico bem característico, onde a gente tem sons biofônicos, tá? Como o som do boto rosa, do peixe-boi, por exemplo. No ambiente marinho a gente vai ter clássicos mamíferos aquáticos, né? São bastante estudados ultimamente, ao longo de vários anos já. Mas o que compõe a paisagem acústica não são só os sons biofônicos, né? Que são os sons biológicos. A gente tem sons antrofônicos, que são as embarcações, por exemplo, submarinos, plataformas de petróleo. Enfim, esses sons provocados pelo homem. A gente tem vários exemplos aqui, né? Essa movimentação de embarcações. E tem os sons geofônicos também, que são os que são produzidos pela Terra. A gente consegue, com o aparelho que eu mostrei para vocês, ouvir o som de raios, ouvir o som da chuva. Vocês, às vezes, quando tomam banho de piscina e está chovendo, vocês mergulham, você consegue ouvir o som da chuva. É a mesma coisa. Então, a gente tem 3 componentes principais de uma paisagem acústica. Aquática, aqui no caso, né? Você tem paisagem acústica terrestre também, que são antrofônicos, biofônicos e geofônicos. A vantagem do som na água é que ele se propaga a uma velocidade muito maior do que na Terra, do que no ar. Então a gente tem uma velocidade de 1.435 metros por segundo na água e uma velocidade de 330 aproximadamente no ar. Então a vantagem de utilizar o som na água é muito maior, é quase 5 vezes maior. Certo? Eu trabalho muito nesses últimos anos, a minha especialidade é mais trabalhar com peixe. Então eu vou mostrar muito mais exemplos para vocês de som de peixes, tá? Do que outros organismos. Eu já gravei som de peixe-boi, de boto também, de golfinho, mas a minha especialidade é peixe e agora, ultimamente, trabalhando mais também com crustáceos. Para falar sobre os peixes sonoros, não imaginem que todos os peixes fazem som, mas uma grande maioria deles faz som. São aproximadamente 100 famílias. Hoje em dia são 800 espécies, mas ainda não está muito claro, mas eu coloquei 700 espécies, que é o que está na literatura. Por que os peixes produzem sons? Bom, pode ser por 3 motivos. Ou a reprodução, ou predação, ou agressão e territorialismo. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas antes eu queria mostrar que o som nas espécies, por exemplo, aqui nos peixes, são caraciformes, da ordem caraciformes, são peixes amazônicos. Eu tive a oportunidade de morar 6 anos na Amazônia, então foram os meus inícios no que tem relação à ecologia acústica. Os sons são espécies específicas, ou seja, cada espécie tem um tipo de som. E é como se fosse uma assinatura acústica, realmente. Então você pode separar as espécies pelo som. Se você conhece o som daquela espécie, aquela espécie sempre vai produzir aquele tipo de som. Aqui a gente tem 2 exemplos, potamorrina, né, que são os curimatídeos amazônicos. É o mesmo gênero, e o som vocês podem ver que é completamente diferente. Até espécies irmãs sendo do mesmo gênero, também tem uma diferença acústica bastante grande. Aqui tem um Proquilaudus. Esse é um peixe bastante comum também na bacia amazônica. Ele tem um som muito característico.
Então, me faz acreditar também que a Shira, e converso com os pescadores, a nossa Shira aqui de São Francisco também tem esse mesmo comportamento acústico, um som bastante parecido com esse daqui, certo? O jaraqui também é um peixe muito comum na Amazônia, é muito consumido também pela população amazônica. É um peixe também que forma grandes agregações. Então, o meu interesse também em trabalhar com som é com a parte reprodutiva, relacionar o som com a reprodução desses peixes. Eu vou mostrar outras coisas sobre esses peixes que são bem interessantes mais na frente. Agora, qual é o mecanismo sonoro? Como que os peixes produzem sons, né? Essa é a forma ativa de produzir som, porque tem a forma passiva também. Eles podem ter uma musculatura apropriada para produzir som, uma musculatura sonora, a gente chama isso de músculo sonoro. Esse é o músculo sonoro que a gente consegue encontrar nas piranhas, é bem comum, associados às primeiras costelas, é um som bem pequenininho, localizado na região posterior à cabeça, na parte superior. Certo? A gente tem som muito clássico de alguns cianídeos, né, que são as pescadas, que em inglês são os croakers, que tem uma musculatura sonora associada com a bexiga natatória. Nesse caso, se pensa que a bexiga natatória funcionaria como uma caixa de ressonância para amplificar o som. Tá? E tem o som estridulatório, que é o som quando é a fricção de ossos, por exemplo, ou de dentes faringianos. Então, é como se fosse um ranger de uma porta, né? É muito comum em siluriformes, né, em bagres, eles utilizam muito esse som. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Esse é o zúngaro, né, o chamado jaú, peixe de grande porte amazônico. Eu tive a oportunidade de gravar o som dele e eu vou mostrar. Então, o interessante desses bagres é que eles produzem som com os dois mecanismos, né? A gente tem um som estridulatório, esse tipo ranger de uma porta, que ele faz com a nadeira peitoral, e com músculo sonoro também associado com a bexiga natatória. Então, é um peixe peculiar. Geralmente, os bagres eles têm esses dois mecanismos sonoros, né? Tanto com músculo sonoro como som estridulatório. Que a frequência aqui... Esse é um sonograma, pessoal, um espectrograma, que é a forma de que nós temos de visualizar o som, certo? Então a gente bota o som no programa e a gente consegue observar. Aqui a gente tem a frequência e aqui no eixo X a gente tem o tempo. Então a gente vê em quanto tempo ele consegue produzir esse som, vê a frequência dele também e as variações temporais. Então a gente consegue sempre, utilizando vários parâmetros acústicos, caracterizar esses sons. São geralmente 8 parâmetros acústicos que a gente utiliza para caracterizar esse som. Eu não sei se eu coloquei um slide dos parâmetros. Mas, por exemplo, a frequência seria um parâmetro super importante, que você vê a diferença, né? O músculo sonoro com a frequência bem mais baixa do que o som estridulatório. Então, essa variável de tempo também é importante. Então, você consegue caracterizar o som através de várias utilizando vários parâmetros. Essa é a piranha. Eu não sei se é a natatéria, mas... Natatéria, né? Bom, eu não falei antes, mas na questão do jaú, esse som do músculo sonoro estridulatório está muito associado com a predação, para evitar a predação. No caso da piranha, são comportamentos mais de agressividade, umas com outras ali. Ela produziria esse som com o músculo sonoro. O músculo sonoro da piranha, se vocês estiverem com a pirambeba, por exemplo, vocês vão ver que se vocês abrem ela aqui, vocês vão ver o músculo sonoro presente em machos e fêmeas nessa região, certo? Esse aqui foi parte do meu trabalho de mestrado na Amazônia, também trabalhando com plagiócidos comocíssimos, que é a pescada branca. É uma pescada que eu já vi também vendendo na feira, então acho que também ocorre bastante aqui. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que durante o período reprodutivo, quando se aproxima o período reprodutivo, esse músculo sonoro aqui, que quando está fora do período de reprodução, fica bem ralinho, bem fino. Mas à medida que vai avançando, ele vai maturando sexualmente, esse músculo vai ficando mais espesso. E existe dimorfismo sexual aqui. Então só o macho da pescada produz o som. Isso também é bem típico de cianídeos. Acho que 95% dos cianídeos das pescadas, só o macho tem um músculo sonoro. Então já é um dimorfismo sexual secundário. Então você conseguiria, no caso de avaliar a reprodução, avaliar
a escala de maturidade só utilizando o som. Isso também fez parte do meu trabalho de mestrado. A gente avaliou o som da pescada branca e na natureza, né? A gente fez umas coletas aqui dentro do Lago do Catalão. Acho que o pessoal que morou lá conhece bem essa região. E a gente percebeu que na época de seca, os peixes eles se agregavam e produziam som mais longos do que na época de seca. Então a gente percebeu que na época de seca realmente era a época de reprodução desses peixes. E eles se agregavam para isso. Então vou mostrar para vocês um som de agregação da pescada. E esse é um som, são vários indivíduos produzindo som, uma agregação reprodutiva. E aqui é um som. E percebam que os sons fora do período reprodutivo, né, na estação cheia, eles são mais curtos. Então a gente lançou a hipótese de que o som não só tem a função de reprodução, mas também tem a função de agregação, fora do período reprodutivo. Porque essa é uma área onde a gente encontra muito boto rosa, então, que é o principal predador da pescada. Então talvez eles utilizam esse som fora do período reprodutivo para se agregar e evitar também a predação. Esse foi um trabalho que a gente fez na bacia do Rio Madeira, porque existia a hipótese muito antiga, dos anos de 80, de Golding, Michael Golding, um grande pesquisador amazônico de peixe, que ele dizia que em áreas de encontros de rios eram áreas de agregação reprodutivas também. E a gente foi investigar isso em vários encontros de rios, né, da bacia do Rio Madeira, e a gente encontrou diversas agregações. Vocês vão ver que parecem um bimotor, o som de um bimotor, o som de um trem. Eu só quero para mostrar para vocês quando existem milhares de peixes emitindo som, como esse som é muito forte. Deixa eu colocar o do Jaraguém. Então, você vê que são grandes agregações. Obviamente que eu fiz essas coletas no período reprodutivo dessas espécies e a gente realmente conseguiu comprovar que essas áreas de confluência de rios, de encontro de rios, são áreas importantes para a reprodução dessas espécies aí. A gente também avaliou o músculo sonoro de várias espécies, né? Curimatídeos, por exemplo, sempre associados à primeira costela, esse bem vermelho é o músculo. Aqui não dá para ver muito bem, isso é fora do período reprodutivo, você vê que também ele fica mais ralo, menos denso fora do período reprodutivo e mais denso durante a reprodução. O caso do jaraqui também, um proquilodontide, né? A nossa xira também, um proquilodontide. Característico do músculo, sempre associado às primeiras costelas, esse é um macho maduro. No caso de proquilodontídeos também, só o macho tem som, certo? Só o macho tem som. Aqui é o nosso proquilodus, a nossa curimatã amazônica, também. Só o macho, com um músculo sonoro bem avermelhado, porque era na época de reprodução. Então, da próxima vez que vocês abram a xira, um macho maduro, tentem procurar isso aqui. Aí vocês vão identificar super facilmente o músculo sonoro. E também é dimorfismo sexual, só os machos têm esse músculo. Smith, esse autor Smith, em 2018, ele gravou algum som de Proculodus argenteus em ambiente controlado, em Minas Gerais, né, em tanque rede. E ele avaliou, ele fez uma caracterização acústica, né, da xira. Tá? Ele viu também esse dimorfismo sexual, fêmea e macho, certo? Na xira. E eu, durante a primeira expedição que eu participei no ano passado, eu consegui identificar também um som que é parecido com o da xira que ele encontrou. Eu não consigo colocar na mesma slide, mas tentem olhar só rapidamente a caracterização aqui e o pulso. Então, pela experiência que eu tenho trabalhando com acústica, eu acho que esse som que eu captei aqui, eu não lembro onde foi especificamente, não foram muitos que eu achei, mas eu acho que esse é o som da xira aqui do Rio São Francisco. Eu não tenho certeza, mas eu tenho 90% de certeza que é ela. Então a ideia é realmente a gente tentar achar essas agregações reprodutivas aqui, né?
Até agora eu não encontrei, infelizmente, mas a luta é persistente. Então eu espero em algum momento poder encontrar essas agregações. Hoje eu joguei o equipamento numa área onde existe essa confluência de rios, né? Eu não lembro qual foi o rio. Boacica? Boa Sica, aqui pra cima. Aí vamos ver amanhã se a gente encontra alguma coisa interessante. Mas assim, eu acredito que esse seria o som bem característico da nossa Shira aqui do Velho Chico. Outros sons, né, outro espectrograma aqui, onde a gente fez gravações de 12 horas durante a noite. Por que a gente grava durante a noite? Porque 99% dos animais, e peixes principalmente, ou crustáceos, fazem sons principalmente à noite. Por quê? Porque acredita-se que o som é um sistema de comunicação realmente. Existe uma interação social. Os peixes falam entre si. E sim, os peixes falam. Então, e não, isso é super interessante, porque quem pensaria que o peixe iria falar, mas eles falam realmente. Aqui o que a gente está vendo, se vocês observam essa linha bem mais escura em alguns lugares, isso são som de camarões. É bem característico, uma frequência bastante alta, a literatura já diz isso. São cliques de camarão. Então, comparando um pouco 2019 e 2020, assim, um grande espectrograma, né, sabendo que os organismos aquáticos eles vão produzir som principalmente à noite, não há muita diferença, né, na verdade, do que se encontrou desse ano para cá. O interessante, por exemplo, em Penedo, essas linhas de uma frequência bastante alta são embarcações. Bem característico da nossa balsa aqui, né? Uns horários bem marcados, bem definidos, a gente já consegue identificar que seria balsa. A gente também identificou algumas embarcações, conseguiu separar uma canoa motorizada de uma lancha, né? Então, a gente também faz análise de sons antrofônicos. Traipu, eu tive um problema com o equipamento ano passado, e eu aprendi que você tem que... Não, eu acho que o São Francisco ele te dá lições, na verdade. Você tem que conhecê-lo para poder entendê-lo, na verdade, né? Porque a princípio, como você é novo no ambiente também, você não sabe muito como se comportar ali. Então você precisa ter essa leitura do São Francisco. Quando o mestre Jackson fala dessa comunicação dele com o São Francisco, eu entendo também, porque ele te mostra, de certa forma, o caminho. E eu aprendi muito desse ano passado para agora, obviamente com todos esses ensinamentos que eu tive o ano passado, então eu estou conhecendo esse rio cada vez mais, e eu acho que a gente tem que entendê-lo realmente para poder não correr riscos. E Traipu, ainda para mim é uma incógnita. Eu tive um problema com o equipamento, né? Vocês devem lembrar quem estava na expedição passada que a gente perdeu ele por algumas horas. E esse ano eu também tive alguns problemas em Traipu. Não consegui lançar o equipamento, então acho que Traipu ainda... o Velho Chico ainda não me deixou ouvi-lo nessa região de Traipu. Mas eu espero depois da expedição poder voltar lá e tentar gravar o que a gente tem lá de tão misterioso que o rio não quer me mostrar. Obrigado, mestre. Então, esse aqui também é um espectrograma, né? O som dos camarões. Vocês veem com uma frequência bem alta, né? Aproximadamente de 5 kHz. Uma intensidade maior, uma energia maior dos camarões em Porto Real, Pão de Açúcar. Esse é um mapa de calor também. Mais vermelho, mais alto o som. Tá? Traipu, como eu falei, esse problema, então não tem como saber se a agregação de camarões é alta ou baixa, né? O Power Spectrum também bem similar, né? Provavelmente é a mesma espécie, né, de camarão. A gente tem que identificar, a gente está fazendo trabalhos com isso, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Mas eu acho que um dos resultados mais importantes que eu encontrei aqui, nessa última expedição, é que a paisagem acústica da região de Piaçabuçu, ela tem uma característica completamente estuarina. Então você consegue avaliar o tipo de ambiente também utilizando a bioacústica, também utilizando a ecologia acústica. Então eu vou colocar o som para vocês e a gente vai ver, comparar isso aqui, esse som de Piaçabuçu, um som caracteristicamente estuarino, com um som que eu tenho gravado do estuário do Rio Maracaípe, né, lá em Pernambuco, que é muito similar.
Bem que parece que tem um tipo de pássaro aí, né? Que não sei se dá pra... Esse estralo é o camarão de estralos, provavelmente do gênero Alpheus. Então aqui você consegue ouvir som de camarões e pelo menos duas espécies de peixes ainda não identificados, mas com características de peixes estuarinos. Então, certo? À medida, então, eu queria que vocês tentassem lembrar o som que a gente ouviu, e esse foi o que eu gravei faz poucos anos atrás, no Rio Maracaípe, em Pernambuco. Estralos também. Um som que também eu ouvi em Piaçabuçu, né? Isso é o som de um caranguejo, ainda não sei que espécie, mas pela literatura eu sei que é de caranguejo. E eu ouvi também esse som em Piaçabuçu. Certo? Caramba! Esses três tipos de som eu consegui ouvir em Piaçabuçu. E vejam a distância, aqui é um estuário muito pequeno, é uma região estuarina, é um estuário bastante pequeno. Daqui do ponto C ao ponto A deve ser no máximo 1 quilômetro. Então a gente percebe que realmente a gente consegue utilizar essa ferramenta também para avaliar o tipo de ambiente. Então eu posso dizer com certeza que Piaçabuçu é completamente um sistema estuarino baseado só na paisagem acústica. Essa é a Foz. A gente não conseguiu uma gravação de 12 horas noturna na Foz. A gente conseguiu aproximadamente 30 minutos de gravação. E foi no horário, e foi bem cedo, assim, foi umas 4h30, então a gente não conseguiu pegar nenhuma parte da noite. Então, mas tem um som bem característico também. Não tem. Peraí, rapidinho. Deixa eu colocar aqui, porque ele não foi. Bom, não sei porque não tá indo, pessoal. Eu fico devendo isso pra vocês. Mas é um som bem característico. Então, o que eu esperaria encontrar durante a noite na região estuarina, realmente da Foz, é um som parecido com que eu encontrei na Lagoa de Guaraíras, no Rio Grande do Norte, que tomara que funcione. Então vocês veem que é uma cacofonia realmente, né? Várias espécies de organismos, camarão, várias espécies de peixe, né? Pelo menos 4 espécies de peixe a gente conseguia identificar aqui. Ainda não identificamos a espécie, mas sim pelas características acústicas sabemos que crustáceos produzem uma frequência mais alta do que peixes. Peixes geralmente são 1000 Hz. Tá? Então isso que eu esperaria encontrar durante a noite e além disso, muito mais complexo do que isso eu esperaria encontrar na Foz durante a noite. Então a gente vê que são ambientes de uma complexidade acústica bastante grande também. Como eu falei para vocês, a gente encontrou dois tipos de som de camarão diferentes, né? Aquele camarão de estralo e aquele clássico que a gente encontrou de piranhas à Foz. Então a gente consegue diferenciar esses dois tipos, né? Esse daqui foi encontrado lá em Piaçabuçu e esse aqui na Foz do São Francisco. Então a gente teria conseguir captar dois tipos, ou seja, duas espécies de camarões diferentes. E em laboratório a gente começou, o ano passado, a tentar ver que tipo de sons a gente tinha gravado. E a gente começou testando com o Macrobrachium acanthurus, que é bastante comum, que a gente capturou bastante
durante essa expedição. Então a gente está colocando esse animal em aquário e gravando alguns sons, e a gente consegue pelo menos um som da alimentação. A gente joga um pellet ali para ele comer, e quando ele come ele produz um clique, e aqui são cliques de mastigação, certo? Então a gente tenta fazer isso em cativeiro para ver se no ambiente natural a gente encontra esse mesmo tipo de som. Como eu falei, a questão das embarcações, também em Piranhas a gente detectou canoa motorizada e uma lancha. Só o som antrofônico, né, que eu falei que ia mostrar para vocês. Então, eu não sei porque não tem. Que estranho. Bom. Você está tentando. Não, mas mesmo assim, ele já deveria estar fazendo o som. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Bom, não sei porque não funciona. Enfim. Enfim, mas você consegue diferenciar, de qualquer forma, o tipo de embarcações também através da acústica. Então você... No modo apresentação. Hã? No modo apresentação. No modo apresentação. Ah, sim, talvez. Pode ser. Esqueci de colocar. Aqui também não vai. Bom, deixa pra lá. E essa aqui, se a gente saísse da foz, né, fizesse gravações subaquáticas em áreas costeiras, esse foi parte do meu trabalho de doutorado, onde a gente conseguiu detectar 6 tipos de coros, né, em horários diferentes, começando 5, 5 e meia, né, principalmente quando começa a escurecer, uma agregação de várias espécies diferentes no mesmo horário, então elas produzem som só nesse horário aqui, e lá para 1 da manhã, onde foi gravado esse som em Tamandaré, outro tipo de coro. Tomara que a gente consiga ouvir, senão eu vou ficar devendo de novo. Então, se eu colocasse o equipamento nessa área costeira, provavelmente eu acharia esses 6 coros aqui, porque Tamandaré é muito próximo, então a gente tem um ambiente muito parecido aqui. Então provavelmente eu encontraria esse tipo de som. Aí eu vou mostrar o coro 2, que é bem diferente também. Parece um grilo. Eu não sei que espécies são ainda, mas ainda tenho tempo para descobrir, espero eu. Olha essa diferença. E esse, quem que vocês acham que é? Exatamente. Muito bem. Então, gente, eu queria mostrar isso, que é um trabalho, bom, assim, eu tenho uma experiência bastante grande trabalhando com essa paisagem acústica. Eu queria mostrar isso para vocês, eu sei que talvez pouca gente sabia sobre isso. E obrigado. Mestre. Isso depende da água, mas geralmente são uns 2 km mais ou menos. O som de um peixe. De 2 km, né? Assim, quando ele está em agregação, né? Agora um individual, eu acho que uns 500 metros dá para captar o som dele. 400. O equipamento é bem sensível, assim. Então, e o som na água se propaga muito mais rápido. Vocês têm perguntas? Oi, quem é? Distância aí, como é que você vai fazer para distinguir essa questão dessas espécies que estão misturadas aí? Tem alguma estratégia? Para distinguir as espécies? Então, aqui a gente consegue pela frequência, né? Tem um peixe que produz... Não validar que é a espécie tal. Então, eu preciso da tua ajuda para isso. Porque aí a gente usa a ecossonda, sabe a distribuição da agregação na coluna d'água e sabe que apetrecho utilizar para capturar esses bichos. Ou a outra opção é jogar uma câmera com infravermelho, porque esse som é noturno, e tentar captar imagens para saber que espécie que é. Tem essas 2 opções aí. A gente já sabe que ele passa, e passa assim, é constante. Esse equipamento que eu mostrei para vocês, ele tem a capacidade de gravar 13 dias seguidos, gravando 24 horas por dia.
Então é muita informação. E se eu mostrasse para vocês um espectrograma dos 13 dias, vocês os 13 dias vão ver isso aqui. Então é constante aquilo ali. Sempre, e esse aqui é a mesma hora. Se você for naquele ponto, nesse horário, esse bicho vai estar passando lá. Não muda com a lua, não? Muda a energia, muda a intensidade, né? Alguns preferem mais lua cheia. Eu não quis colocar, mas eu tenho esse dado na minha tese. Mas muda sim, muda com a lua. Oi. O peixe ele emite o mesmo som de que se ele estiver em um ambiente muito contaminado ou passando por uma situação de estresse, em relação ao contaminante, ou não tem algum tipo de relação? Eu nunca vi com relação à qualidade de água, assim, mas o que a gente vê é o estresse provocado por sons antrofônicos, né? Porque no caso de uma área que tenha muito tráfego de embarcações, geralmente vocês viram que a intensidade das embarcações ela vai de uma frequência muito baixa a uma frequência muito alta. Então, uma embarcação mascara qualquer tipo de som, né? Olha o som dos crustáceos aqui. Tá vendo? O som do camarão. Então, ele sobrepõe uma faixa de frequência muito grande. Então, se o tráfego de embarcações for muito constante, obviamente que o peixe ou o crustáceo não vai conseguir se comunicar. E isso é um problema, né? Por exemplo, isso já está causando problema com os meros. Os meros também utilizam o som para comunicação durante o período reprodutivo. Já é uma espécie em perigo de extinção, e ainda com o tráfego de embarcações isso ainda dificulta muito mais. Agora, com qualidade de água, aí não vem nada ainda. Seria interessante fazer um trabalho desses aí também. Professor, eu acho que a próxima expedição a gente pode fazer uma experiência na foz dos rios temporários, no caso aqui os principais, Capiá, Ipanema e Traitu, para ver se há uma aglomeração das mesmas espécies em função da qualidade da água que vem. E normalmente são locais onde se pega mais camarão, algumas determinadas espécies ficam ali, esperando a água salopa vir. Entendi. A gente pode fazer, seria interessante. A gente saber se essas populações são idênticas. Pronto. Então, na próxima expedição, a gente vai colocar nesses lugares que o mestre está dizendo. Beleza? Só preciso saber no mapa bem onde é que ficam para poder a gente chegar na foz desses rios aí e botar o equipamento. Chegou a falar com a dona, com a Valdo Russo? O quê? Aquele trabalhador da pessoa da Amazônia do Rio, nas Não, ainda não. Tá, eu vou passar. Eu estou gravando isso aqui, vou Pronto. botar na internet, vou passar Beleza, pra ele também. beleza. Porque é justamente isso, essas assinaturas dá pra Ali na identificar. foz, professor, Oi. ali no. Tem um quilombola. Um quilombola que tem na foz, em frente à ilha daquele nosso. Aí, Saramém? Pega mil caranguejos por dia no Paracaju. Talvez seja interessante. Interessante. A gente viu, né, naquele história do Rio Maracaípe, a agregação, aquele som do caranguejo que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, é um som relacionado muito com reprodução, né? Os ofídeos. Eu poderia falar várias horas sobre esse assunto e mostrar várias coisas. O caranguejo ele produz um som com aquela, né? Estridulatório, ele estridula, faz o atrito das quelas e produz esse som aí que a gente está ouvindo agora. Então, siri também faria som. Todos os crustáceos em geral. Até moluscos, já tem alguns trabalhos de bivalvos também que emitem sons. Então são ostras, né? Então a ideia, Vanildo também, cadê Vanildo? A ideia não é só saber que peixe que é, mas usar a ferramenta da ecossonda para a gente relacionar a intensidade do som, ou seja, o volume do som, com a massa que a gente observa na ecossonda para a gente tentar uma estimativa de abundância também. Então, se a gente utiliza duas ferramentas... Naquele lugar que nós detectamos muitos peixes, que é o Riacho de Maria... Como é, Maria Pereira. Riacho Maria Pereira. Pois é. Seria interessante deixar ele uma noite lá. Exato. Porque a intensidade de peixe lá é muito grande. Justamente. Mas então, o que eu ia te falar é esse volume aqui, Vanildo. Por exemplo, se a gente vê a energia desse peixe, a gente sabe que ele está passando nesse horário, e a ecossonda vai mostrar uma imagem para a gente, uma densidade também. Então, talvez, juntando essas duas informações de energia acústica, de intensidade acústica, com a imagem, talvez estimar a biomassa. Então, isso seria interessantíssimo. Porque com duas ferramentas de acústica, a gente conseguiria estimar a biomassa também. Uma pergunta. Na verdade, seria bom até botar mais de um, para
você depois Exato. até ver onde é que é a passagem no Pois é. plano 3. É. Dois você vê no plano. Dá pra mais ou menos estimar no plano. Pelo menos dois. Agora, É, são equipamentos caros aí, então tem que ser um projeto grande. Enfim. Não, tem um navio agora lá de Pernambuco que a gente vai usar para ir para Noronha, para pesquisar como é que o boto. Sardinha. Sardinha. Não, deixa eu perguntar uma coisa mais diferente. Tem registro de algum peixe usar o som para predação, assim, jogar o som para imobilizar a presa pequena? Porque eu sei que baleia cachalote faz isso. Até mergulhador já sentiu o ultrassom dela. Ele joga uma onda sonora que. Os mamíferos. E tem aqueles camarão. Aqueles daquele técnico que. Não. É um que ele dá um técnico que é uma energia danada que É o que é som. Alfeus, né? É. Que foi até batizado com o nome Floyd ou Pink Shrimp. Pronto, ele dá um teco assim que mata, na verdade, um dos bichos mais intensos da Terra. Ele dá uma intensidade. Ele atordou o bicho. Mas com som não tem. Eu não vi nada ainda com peixe. relação a usar Assim, como predação. eu sei que cachalote faz, porque até mergulhador já sentiu. Disse que ele atenua o negócio, mas ele joga pra matar. É uma coisa Mas interessante. peixe não vi nada, nenhum registro com relação a isso. Cara, imagina diversas coisas. Só um registro aqui, é o seguinte, eu sei que eu não sou da área, vou dar um pitaco errado, mas essa parte de bioacústica, na verdade esse ano eu tinha visto diversos artigos, até em revista tipo Science Nature, colocando essa paisagem bioacústica, sempre tem o efeito das embarcações. O pessoal que trabalha na submarino, essa coisa toda, faz anos que o pessoal já sabe que interfere com baleia, interfere com mamíferos, essa coisa toda, mas essa descoberta de toda essa ecoacústica, essa diversidade, é relativamente nova. Os impactos disso aí ainda não foram, pelo que eu entendi, o pessoal está... É novo. Na verdade está se falando agora até em estudar a acústica dos oceanos, que não, tipo assim, não foi feito, na verdade não se sabe. Até já Cousteau falava que o oceano era silencioso, né? Então, talvez até muitos de vocês acreditem que rios ou ambientes aquáticos não exista som, mas a gente vê que não é assim. O Biratã. Relacionado à ideia de migração, quilômetros tem ecolocalização para orientar na presa, mais altura. O ambiente aquático tem alguma espécie de predador que utiliza a ecolocalização? Sim, os mamíferos utilizam a ecolocalização, né? Peixe não. Não tem uns órgãos de ecolocalização que o mamífero tem. Certo? Mais perguntas? Não é uma pergunta, mas título de curiosidade, né? Eu nasci na cidade onde eu nasci, o nome da cidade, ela vem do som produzido por um peixe. Eu nasci em Pirassununga. Pirassununga é interior de São Paulo. E lá passa o rio Mogi Guaçu. E lá tem muito curimbatá. E o curimbatá, quando ele está na Piracema, ele passa ali pela Cachoeira de Emas, que é uma localidade de Pirassununga, para fazer a Piracema. E na época da Piracema ele produz um som que parece que ele está roncando. Então o nome da cidade chama Pirassununga, que vem do... Peixe. Roncador. Roncador, não sabia. Peixe roncador, a cidade do peixe roncador. Que legal, hein? Tenho que ir lá então. Como eu não vou conhecer a cidade, né, do peixe roncador? Acho que o senhor falou aí, quem fala mais é o macho. Geralmente é o macho que fala pra atrair a fêmea. Eu digo que o macho canta, né, pra atrair a fêmea. Eu nunca falo que o macho ronca pra atrair a fêmea, eu falo que o macho canta. Ele ronca vai espantar a fêmea. Por isso que o macho canta. Não ronca, o macho não ronca pra atrair a fêmea. Não vou mostrar isso. As peixes são caladinhas, né? As fêmeas é. Então, Coisa Eu sabia que vinha uma piada, não disse? Ao Eu não disse que contrário. vinha assim. Safo, gente, mais perguntas? Obrigado então, viu? Opa! Eu trabalhei com acústica, mas enquanto engenharia química, para quantificar, por exemplo, fluxo de partículas dentro de tubos. Aí quando você falava de quantificar possíveis quantidades de peixe em função Biomassa? biomassa, eu cheguei a fazê-lo enquanto fluxo de partículas
arrastado por ar, né? E é possível fazer isso. Então eu acredito que seja um bom. Me explique depois como, então. Tá bom. Beleza. Nossa, porque eu também não sei muito como associar. Que é possível, não. Beleza, Johnny, valeu.